Saudações, caros e caras. Preto Melco mais uma vez, trazendo o Pode Mesmo pra vocês. Rapaziada, moçada, meninada, mulherada, todo mundo que tá acompanhando aí, por gentileza, dá aquela respiradinha, se aconchega aí no sofá, na cama, seja onde for, que o programa hoje promete e vou falar. Eu ia falar antigamente que o programa vem com muito peso, mas agora tá mais sutil, mas a qualidade melhorou mais ainda. Então, daqui a pouco a gente volta aí com o Pode Mesmo. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O quente tá na voz, o sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo. Família, eu vou aqui seguir as orientações, né, do meu amigo Piva e da Eli também, que sempre pegou no meu pé. E a gente precisa pensar nesse processo de inclusão, né, de acessibilidade, e a gente também sabe desse compromisso que o Pode Mesmo tem que trazer. Então, trazer, para quem não me conhece, fazer uma autodescrição aqui. Sou homem preto, de 1,78 m, 120 quilos, olhos pretos, cabelo crespo, barba cheia, né? E trago aqui a minha cara um pouquinho de bravo, de ranzinza, mas que tenho sempre o sorriso estampado no meu rosto, tá certo? E pra gente começar, eu até anotei aqui, pessoal, porque a galera tá me cobrando e eu tenho uma dificuldade. A gente tá com 3 meses de programa, né? Então a gente tá aprendendo, fazendo devagarzinho aí, porque na rua a gente lida bem com a parada. Na televisãozinha a gente ainda tá acertando, né? Então a gente precisa anotar algumas coisas. Quero aqui deixar os agradecimentos especiais aí para toda a equipe da Paz Sorocaba. A gente fez um trabalho recentemente lá que foi muito bacana. Logo aí a gente consegue tá divulgando uma experiência diferenciada. Então, muito obrigado pelo acolhimento e por permitir que a gente participasse desse projeto. Quero agradecer também a todos os usuários e a equipe da ACIPECA, né, que é uma instituição que já tem uma longa data em Sorocaba e faz um trabalho fantástico. Agradecimento também aos acolhidos e administradores do Projeto Girassol, lá de Itu. Muito obrigado pela força, pela parceria e por estar somando com a gente, tá? Constantemente nas nossas caminhadas. E um abraço especial para os meus amigos Hudson e Caio do Projeto SOS. Beijo no coração de vocês, obrigado mais uma vez pela audiência e a gente vai seguir aqui trazendo um bate-papo diferenciado com um amigo, com um irmão, com um parceiro. Eu poderia chamá-lo de uma forma sutil de Marcos Flávio. Mas eu duvido que... Eu acho que nem a mãe dele vai chamar de Marcos Flávio. Meu amigo Flavinho Batucada. Irmãozão, que da hora, massa, cara. Meu irmão. Pô, ter você aqui é uma honra gigantesca. Você sabe o quanto trago você no coração e não é de hoje. A gente tem sim. Acho que além da amizade, mas o carinho, o respeito e a notoriedade, né, e a admiração que eu tenho em você como artista é algo que você tá ligado, né, mano? A gente precisa fazer média e é gigantesca. E trazer você aqui no Pode Mesmo, reforçando pro pessoal, quando a gente pensou no projeto de um talk show e tal, o primeiro que abraçou a ideia e falou, quero estar junto, e o nosso primeiro capítulo foi com você no Papo de Preto pra Preto. Massa. A gente arregaçou nas ideias ali, o bagulho foi muito bom. Demais. E a gente teve que compactar, né, para poder dar sequência a esse sonho, né, e trazendo o Pode Mesmo numa versão mais enxuta. Irmãozão, seja bem-vindo. Deixo para você se apresentar para quem não conhece o Marcos Flávio ou o Flavinho. Difícil não conhecer, né, irmão? Que eu vou falar para você. Mas para quem não conhece, irmão, se apresente aí, por gentileza. Primeiro, agradecer o convite, meu irmão. Tá aqui também é uma honra estar com vocês, saber que ter esse espaço para a gente falar das nossas pautas é muito gratificante para o nosso povo, para o nosso movimento. Como você sabe, eu sou militante do movimento do samba, mas eu costumo falar que sou um tijolinho dentro dessa muralha gigantesca de artistas super talentosos que tem na cidade e no Brasil inteiro. E tá aqui representando o samba é de muita alegria. Então, Pode Mesmo papo de preto para preto, Pode Mesmo, recalcular a rota é super importante e fundamental para que a gente siga, né, irmão? Exato. Então, viver aquele momento lá no papo de preto para preto e voltar aqui hoje com a mesma alegria, com a mesma gratidão, sabe que eu tenho o mesmo carinho por você, é recíproco tudo que você falou. Palavras. E agradecer a toda a equipe por receber a gente aqui e vamos embora. Vamos que vamos. Fico feliz e honrado e assim, o samba é muito bem representado. E quando a gente fala de representatividade, não é uma questão de ego não, cara, é uma questão de participação
participação, de militância, de enfrentamento, né? Isso. E a gente sabe que você está presente nas grandes ações que levam E para quem desacredita, Sorocaba é sim uma cidade do samba. Muito, muito forte, gigante. As nossas ações e ações da galera também, né? A gente tem números incríveis assim de atividades aqui em Sorocaba e o samba ele é muito forte. É uma pena que algumas pessoas ainda tenham essa dúvida, mas acredito que assim, as nossas atividades e a execução precisa ser na prática, né? Então a gente vive momentos incríveis assim com alguns projetos e na prática a gente vem mostrando que sim, Sorocaba é uma cidade de samba, uma cidade de gente muito talentosa. A gente fica muito feliz de estar vivendo aqui, vivenciando momentos incríveis com o nosso samba. Sem dúvida. E antes da gente falar diretamente desse processo, dessa construção, porque trazer você aqui e não falar do coletivo, do Conexão, a gente não Sim, pode sim. deixar de falar, faz parte da sua história. Sim, claro. Mas eu quero fazer uma provocação, não Claro, com você, claro, irmão, mas claro. uma provocação, porque eu tenho muito orgulho, irmão. Eu tive com você em alguns momentos, que assim, a cidade de Sorocaba é uma cidade que eu amo. Tanto é que ficamos aqui, né, irmão? Sim, você também não é daqui, perfeito. né, cara? Sim, sim. Né? Você é do Nordeste, de Pernambuco. E Sorocaba te acolheu e você acolheu Sorocaba e luta para levar o nome da cidade, né? Onde Sim, você vai sim. hoje, né, cara? Sim, claro. E eu, da mesma forma, sempre, né, frisei a questão das minhas raízes da cidade de Tiradentes, mas hoje eu sou Sorocaba e levo o nome também da cidade em vários aspectos. Mas a cidade de Sorocaba, ela não é perfeita, né, irmão? Vem morar em Sorocaba, mas vem com cautela. Sim, vem com cautela, porque tá bem difícil. Mas é uma cidade com alguns problemas, cara, e principalmente pra gente, da população preta, é uma cidade que ela é complexa e o racismo aqui ele se manifesta em várias vertentes. Pra caramba. E às vezes de forma muito sutil, mas cutucando a... E eu tive com você em alguns momentos, irmão, que eu preciso trazer aqui, porque pra mim é uma... Sabe aquela questão de olhar pra você e falar que tem muito orgulho? Irmão, a gente vai falar do Flavinho Batucada. Mas só pra galera entender, Marcos Flávio, fala um pouquinho da sua formação, irmão. Que aí depois eu vou falar porque eu tô te pedindo pra você pra massa. gente falar sobre isso. Sim, o Marcos Flávio, ele vem assim, meu irmão. Na música, trabalho com música desde os 9 anos de idade. Com 12 anos é que eu recebi meu primeiro cachê, então começo a contar minha trajetória partindo desse momento. E assim, o Marcos Flávio, ele vem se formando pelo inquieto que eu estava e pelo lugar de ocupação enquanto negro eu estava, mesmo pequeno, olhando Sim. em volta, entendendo que eu precisava contrariar as estatísticas. Então, eu lembro que meu primeiro passo para minhas formações foi muito louco, foi com um amigo tocando flauta, e aí eu pedi que esse amigo ele passasse suas notas para mim, e ele escreveu umas notas na flauta, e quando cheguei em casa eu fui tocar as notas, eu falei, cara, tem alguma coisa errada, velho. Falei, não, pô, tô fazendo as notas certinho que o cara escreveu, e assim, de sacanagem, o cara escreveu as notas todas erradas para mim. E um segundo momento, assim, que deu um impacto, eu tinha meu primeiro grupo, quando a galera não gostava das músicas que eu queria colocar no repertório, falava para mim, cara, é difícil essa música. E eu olhava assim, eu falo que, assim, se a gente pensar na trajetória lá atrás, sem internet, era quando a galera não tirava as músicas de ouvido, era revistinha e tal. E eu olhei a revistinha e falei, cara, essa música tem 4 acordes, o cara tá falando que é difícil. Então, mais pra frente eu entendi que era, pô, não gostou desse samba, eu falo que é ruim, então a gente não toca e tal. E aí, o inquieto que eu tava, eu falei, cara, eu preciso estudar. Então, muito cedo, eu entrei no conservatório, no Centro de Criatividade Musical do Recife. Aqui, comparado à nossa região, comparado ao curso técnico de Tatuí, né? A formação. E também inquieto que eu tava, porque assim, eu ia na escola regular todos os dias e no conservatório a grade curricular era 2 dias na semana. E eu fiquei me questionando, por que na outra escola eu vou todo dia e aqui eu tenho que ir apenas 2 dias? Não satisfeito, eu me escrevi em outra escola, que é o Centro de Arte João Pernambuco, que fica no bairro da Várzea, lá em Recife também. E aí eu fiquei nas 2 escolas estudando ao mesmo tempo. Mas para resumir, minha formação, eu tenho esses 2 cursos técnicos, eu tenho aí 2 graduações, uma em música e tem outra em pedagogia, e eu tenho 2 pós-graduações, uma em musicoterapia e outra em educação infantil.
Então, essa minha trajetória para as minhas formações foi muito por conta de alguns perrengues que eu passei e entender que eu precisava ocupar esse lugar enquanto academia, enquanto rua, né? Que a rua me trouxe em todo esse tempo, mas eu entendi que eu precisava estudar para contrariar essas estatísticas que a gente vem vivendo desde da formação do nosso país, né, mesmo? Provocações foram incentivos para você ir atrás, né? Sim, eu acredito que tudo na minha vida, meu irmão, eu tenho conversado até com o coletivo, né, nos nossos encontros, que os nãos que eu recebi é que me impulsionaram. Isso é muito louco, porque eu precisei receber muitos nãos e esses nãos é que me colocaram na condição de buscar. Então era a casa que fechava a porta, era contratante que me tratava mal, era grupo que não ia acordo às nossas ideias, era a rádio que fechava a porta. Então todos esses nãos é que me fizeram e realmente, quando eu olho para trás, cara, foi por conta daquilo que hoje eu tô aqui. Sim. Então tá aqui em São Paulo hoje, tá aqui em Sorocaba hoje, foi tudo por conta dos nãos que a gente vai falar durante esse nosso papo. Sem sombra de dúvida. Mas esses nãos é que me fortaleceram para continuar. Combustível, né, cara? Demais. Não virou bengala, nem nada, nem apoio. Não. Eu acredito que assim, irmão, eu acho que desde a minha trajetória, eu tenho meu irmão que hoje ele é pastor evangélico e a gente começou a tocar praticamente juntos. E ele desistiu no sentido de seguir outras coisas, mas ele desistiu pelas porradas que vinham tomando mesmo. Por exemplo, a gente andava de madrugada, ele chegava de madrugada e falava pra mim, cara, pô, isso aqui não é pra gente não, cara. Olha, pô, a hora que a gente tá aqui, a galera tratou mal a gente tal evento. Nosso irmão... Vida de artista, né, irmão? Sim. Pô, a gente tem nossos vizinhos todos dormindo e a gente aqui correndo risco. E assim, era a minha maior referência e ainda é. Enquanto compositor, pra você ter ideia, ele andava com o caderno de 20 matérias da escola e um de 20 para compor. Então, assim, o caderno do meu irmão era cheio de composição, porque qualquer coisa ele tava escrevendo. Tava na essência dele. Né, sim. E eu olhava aquilo ali, ainda sem escrever, e falava, cara, meu irmão é maluco e tal. E assim, é muito louco tá aqui hoje, porque assim, quando eu tô ocupando esses lugares, eu tô... É legal sim. Eu tô ocupando esses lugares também pelo meu irmão. Sim. Então, todos os lugares que eu ocupo, os projetos que eu faço, eu olho pra ele e falo, cara, é conquista nossa. Então, às vezes tem coisas legais acontecendo ali. Faz parte da vida dele também mesmo. Demais. Né? E assim, muitas coisas, e às vezes vem aquele momento de pensar em desistir, e você olha pra trás e fala, cara, não posso, porque é um sonho meu e dele. E aí você sair da minha cidade, do meu estado, e aí eu vejo o quanto me tornei referência para os meus, e quando eu recebo alguma mensagem, cara, pô, você tá aí, eu acredito que você tá aí. Então, cara, pensei em desistir, mas, pô, ver você aí me fortalece e tal. Então, quando eu olho e dá essas vontades, esses perrengues, cara, isso não é pra mim e tal, e a gente olha pra trás e fala, cara, tem uma galera que depende desse meu passo pra seguir em frente. Então, a gente fica muito feliz de ocupar, mas esses nãos é que me fizeram chegar até aqui, irmão. E é para as pessoas compreenderem, né, cara, que a sua posição, colocação hoje dentro do cenário musical, ela não veio de graça, né? Foi muito suor, muito sangue, muita dor, muitas noites aí, né, refletindo, né, cara, e os desafios. São praticamente 30 anos, irmão, de noitada. Entendeu? Pô, cara, e eu toquei nesse assunto, irmão, porque eu passei umas 3 situações contigo, mas tem uma que foi muito marcante com a mesma situação. Não sei se você vai lembrar, mas eu faço questão de trazer isso. Massa. Que a gente tava com um projeto, chamaram um maestro, e o maestro desacreditando do que era o projeto. E aí você falou, não, a gente consegue fazer em 45 dias e tal. O cara, não, isso vai demorar pelo menos uns 6 meses. Você falou assim, não, eu consigo organizar em 45 dias. E o cara falou assim, não, mas é que você fala isso porque você tá chutando, porque pra você tem que ser um músico. Você falou assim, mas eu sou músico. Ele falou assim, não, eu tô falando formado em música. Você falou, eu sou formado em música, sou isso. E o cara, parou. Porque a primeira impressão que ele quis fazer é que alguém autodidata que está com posição de músico, ele não teria esse reconhecimento. Isso. E se não fosse essa credibilidade que você correu lá atrás no passado, porque você já deve ter passado por outras situações, claro. Ele poderia tentar te desmerecer. Mas você estava no mesmo nível, na mesma posição e com mais capacidade técnica, porque você conseguiria fazer em 45 dias menos algo que foi proposto. E ele, quando ficou perdido daquele jeito, né, cara, e só tinha eu e você de preto na mesa, aí você tá ligado que o sorrisinho vaza, né, mano? Do jeito que veio, foi. Então, essas ações que muitas pessoas não sabem, não entendem, não verificam, é que, assim, você tá além da arte, né, mano?
Você tá representando a questão de representando um povo, uma história e uma resistência forte, mano. E é muito sobre isso, além da arte, irmão. Porque, assim, naquele momento, eu acho que o que me bateu é muito massa ter óticas, mesmo no momento, assim, óticas diferentes. Porque naquele momento ali que foi desgostoso e também me habilita a chamar os meus e falar, cara, a gente precisa correr, a gente precisa se preparar, a gente precisa ocupar, a gente precisa estudar. Tem uma fala muito além e diretamente por ser o samba. Era uma atividade de samba junto ao erudito e uma leitura errônea que o samba não está pronto para ler uma partitura, né? Exato. E assim, aquilo ali, ele me coloca de olhar para trás e falar, cara, valeu a pena. Exato. Valeu a pena. Perfeito. E assim, como eu te falei, né? Aquele perrengue naquele momento, que era assim, irmão, na minha vida inteira, eu sempre me cobrei, além de ocupar, enquanto a militância com o movimento negro, ele vem depois, dentro da minha trajetória, de passar alguns momentos, né? Mas assim, enquanto músico, teve um estalo assim na minha vida. Eu fui no médico com a minha mãe e quando cheguei no médico, eu não lembro o motivo, mas um exemplo pra galera pegar o gatilho, que quando cheguei no médico, o médico, pô, você tá com uma dor no coração? O cara nem colocou a mão em mim, sabia o que eu tomar e falar, pô, quase isso aqui, tantos dias e tal. E aí, quando eu saí de lá, isso aí foi um estalo, assim, uma virada de chave na minha trajetória até hoje. Falei, cara, por que na música eu só tô tocando? Que vai muito além, né? Quando a gente pensa principalmente samba, vem de ancestralidade, então vem muita coisa. Mas assim, pô, porque eu só toco? Cara, eu preciso saber o que eu tô tocando, velho. Por que eu saio o som? Por que existe a frequência? Por que existe aqui? Por que eu combino esse instrumento com esse? Por que eu preciso... O coral precisa haver voz? Por que esse canta agudo, esse canta grave? Cara, eu preciso estudar, preciso saber. Porque quando alguém perguntar pra mim, eu preciso falar igual o médico, cara. Você toca por conta disso, essa pele é por conta disso, esse instrumento é por conta disso. Então, aquela foi uma virada de chave. Eu muito novo, quando saí de lá, falei, cara, eu preciso estudar. Então, quem me impulsionou pra buscar os estudos foi nesse momento que eu te falei, né? Do cara me escrever as notas erradas. E eu falei, cara, não tenho que passar por isso. A chavinha do micro expandido pro macro, foi demais, né, foi isso. É mais amplo, e aí eu falei, cara, preciso estudar. E minha mãe vai lembrar muito que eu pegava a bicicleta, eu saía pra uma escola, chegava, tomava banho, ia pra outra, e no outro dia eu tava em outro lugar estudando. E aí, assim... a gente vai falar, né? Eu tô como professor de música, cada um com a sua didática. Sim. E aquele tá me ensinando de um jeito, aquele outro me ensinando de outro jeito. E hoje eu costumo falar que nas minhas aulas eu tento contrariar também a forma que eu fui formado. Então tinha muito aquela, até pro seu conservatório, cara, você tem que cantar, você tem que tocar, você tem que ler isso aqui, blá, blá, blá. Uma cobrança, talvez da época também, né, de anos atrás. E eu entendi que hoje poderia ser algo mais leve. Então, com os meus alunos, eu tento contrariar tudo que eu vivi. É mais carinhoso, até de formação. A forma de trazer, eu acho que assim, irmão, precisa ser prazeroso. Existe uma responsabilidade, inclusive com meus alunos até comento, cara, eu tô trabalhando, mas a gente, pô, esse é o material de hoje. Hoje a gente vai estudar sobre determinado tema. Vamos bagunçar agora? Molecada hoje já me conhece, mas assim, nas escolas novas até assusta. Mas bagunçar, tio, pô. Porque assim, vamos fazer um acordo entre nós. Pô, nossa aula vai ter um momento da bagunça. Só que na hora que a gente chegar no material, a gente precisa focar. A gente desliga tudo e foca aqui. E eu vi que isso aí trouxe resultados incríveis, porque na hora que um aluno tá passando material, outro quer brincar, outro toca já assim, pô, ele não já brincou? E o tio falou que quando acabar, se a gente entender tudo certinho, a gente tem mais um tempinho para fazer tal coisa. Então são estratégias que talvez eu queria ver. Eu queria sair de casa. Na sua época, ter esse tipo de acolhimento. É que assim, eu tive professores incríveis que me formaram assim. Eu tinha um professor de harmonia que era muito louco. Que quando errava, ele falava, pô, senta aqui, bababá. E quando tá muito certo, ele, pô, não sei o que você tá fazendo aqui. E com todos os alunos, a galera que estudou centro de criatividade vai lembrar que era muito assim o nosso curso de harmonia. Ele olhava o caderno, pô, já tá certo, não precisa fazer mais nada aqui não, tal. Só que assim, aquela hora era muito prazerosa. Mesmo quando tava errado, ele cobrava. Cedo, tá lá, porque assim, cara, esse cara quer me ensinar. E outros queriam apenas buscar o dinheiro. E outros apenas queriam se posicionar e falar, eu sou professor. Então vi momentos assim, teve um que é pra contar muito rápido, assim, que um aluno viu que o que ele tava falando. Na música tem pulsação, tem contratempo, e o aluno falou, professor, isso é um contratempo. E ele, enquanto professor, cara, ficou a aula inteira querendo justificar pro aluno que o aluno tava errado. E o aluno não tava. Caramba. E assim, tudo que eu tô te falando é porque, às vezes, o professor, e alguns que eu tive na minha trajetória,
por quase me fez desistir. E talvez por didática, talvez por esse posicionamento de falar, eu sou professor, eu que mando. Aquela história do, né, o mestre cheio de luz e o ser nulo de luz, né? Mas assim, como eu te falei, né, os nãos, eles são super positivos para me formar, né? Então hoje eu tô na minha sala e falo, cara, esse aqui que eu dou aula do berçário, é o ensino médio, esse berçário tem muito para me ensinar. Então, no lugar de eu falar, ó, deixa eu te ouvir. São e aí? Trocas, né, cara? Pô, troco lá no mão todo mundo. E aí? Salve! Pô, e aí, como é que tá? Pô, tio, não sei o quê. E aí eu vejo e vou pegando aquela energia e falo, cara, tem muito mais pra me ensinar que pra eles. Cara, esse olhar na questão horizontal e de compreender que a vida é um eterno aprendizado favorece pra nossa evolução. E a evolução é contínua, né, irmão? A galera acha que, não, eu tenho todo conhecimento. Ninguém tem todo o conhecimento. Não. Então, em pequenos detalhes, em pequenas ações, a gente vai percebendo o quanto a gente está aprendendo, o quanto a gente está se sensibilizando, que também é um processo pra gente, né, cara? Que a gente, né, na própria colocação que você fez do seu aprendizado, foram vários momentos ríspidos que a vida te mostrou. Tá? Você não retrocedeu, seu irmão sentiu abordoado e falou, cara, eu vou parar por aqui. Mas a gente vai olhando de uma outra forma e tentando trazer isso pra gente dentro do nosso dia a dia, né, cara? Isso aí, meu irmão. E essa pegada que você tem, eu acho muito bacana, porque acho que até pra... Você viu, né? Eu vi, que é uma homenagem. Honra, meu irmão. Ela fica guardadinha, irmão. Eu não sou de usar ela, né, constantemente, deixa guardadinha. Eu tinha as outras, mas eu tive que presentear as pessoas com as outras, porque todo mundo queria, né? Sim. Mas falei, não, hoje eu vou tirar essa mesmo, meio surradinha, porque é histórica. Tem uma grande paixão por esse momento que nós vivenciamos, né? Sim. Mas eu lembro que da primeira vez que a gente estava no processo de organizar uma situação e tal, e você, né, a gente com dificuldade de diálogo, né, nas pessoas lá, e você falou, você sai daqui que horas? Eu falei, não, 5 horas eu sou aqui. Ele falou, vamos conversar. Aí a gente sentou, conversou de um monte de coisa, uma alta apresentação que a gente não tinha tido tempo, né? Uhum. E aí a gente percebeu que a gente tinha vontade de construir as coisas e você já estava com muita coisa na cabeça para construir e precisava de pessoas que estivessem somando contigo. De lá para cá, cara, eu só vi você desenvolvendo projetos vitoriosos, irmãos. E nenhum foi fácil. Não. Nenhum foi fácil. Mas todos, mesmo que você às vezes tenha que assumir a questão da linha de frente, você sempre tenta trazer as pessoas para estar lado a lado, né? Irmão, assim... Tudo que eu construo hoje, eu sempre olho pra... Eu tenho falado pra galera, né? Pra aquele moleque dos 12 anos de idade que foi tomando as porradas. Então, assim, meus projetos, ele vai muito daquilo lá de trás. Eu te falei que o que me traz hoje, talvez vou ser repetitivo isso, mas é muito importante para que todo mundo entenda que os nãos me impulsionaram. Então, são esses não que fazem que eu tente habilitar alguns projetos para que as pessoas não passem o que eu passei. Porque eu entendi que lá atrás, cara, tinha dificuldade de tocar um instrumento, mas não tive ninguém para pegar na minha mão, porque a galera entendia, principalmente no meio que eu trabalho, do samba, e aí quando a gente vai ampliando mais, quando a gente fala em cultura, tá cada um no seu lugar, e aí o cara não tá para te apoiar porque acha que você é o concorrente. Vira concorrente. E assim, a galera precisa entender que andar junto, a gente se fortalece mais. Então, a ideia dos projetos, irmão, acho que resumindo, acho que resume tudo que eu tento fazer enquanto projeto aqui na cidade, inclusive na minha empresa, o Flavinho Batucada, é que as pessoas não tenham os perrengues que eu tive. Então, cara, pô, tem dificuldade nisso aqui. Cara, senta aqui, vamos fazer juntos. Cara, vamos sentar, vamos aprender juntos. Porque lá atrás eu queria que fosse feito comigo, né? Sim. E vai muito nesse caminho, meu irmão. Cara, isso é fantástico. E a gente tocando, né, no assunto dos projetos, fala um pouquinho, de uma forma aí organizada na sua cabeça, do que é melhor. Fala dos primeiros projetos que você trouxe até a gente chegar no coletivo. Apresenta o pessoal para quem não acompanhou ou que de repente não sabia que você fazia parte. Assim, irmão, preciso voltar lá atrás, né? Preciso começar, assim, aquele moleque lá dos 12 anos entrou em um grupo, meu primeiro grupo se chama Pagodense, e esse grupo, quando eu entrei, no primeiro ensaio eu ouvi de um dos músicos assim, cara, toca ruim pra caramba. E meu irmão já fazia parte do grupo também, né? Ele toca ruim pra caramba, mas assim, se ele entrar, eu saio da banda. Você tá de brincadeira logo de cara, mano? De cara, no meu primeiro ensaio. E assim, é muito louco porque esse meu amigo que era flautista, que eu comentei, quando ele passou as notas erradas, ele falou, cara, eu estudo numa igreja católica. Aí eu sou coroinha porque lá da aula de flauta eu falei, é mesmo, pô, eu quero ser também. Aí entrei pra ser coroinha.
E comecei a frequentar a igreja católica e tal. Tinha os encontros muito massas, futebol e tal, pra garotada. Só que quando eu tava na missa, tinha um batuque no bar da frente, irmão. É engraçado, mas era essa parada mesmo. E assim, a batucada rolando no som, e eu tô lá. Atenção já quase vazando. Osana, e o negócio. Cara, e aquilo ali me movendo. E aquele grupo que tocava no bar convidou meu irmão pra tocar. E aí, puta, velho, ele tá tocando lá e, cara, eu tô aqui e tal. Comecei a matar a missa, velho. Eu pegava minha túnica, saía de casa e, pô. Nonato, desculpa, mas o senhor já sabe, né? Eu escondia no bar quando dava horário, né? Das 7 horas eu via os coordenadores, sabia que passava ali, eu escondia. Aí a galera passava e começava a missa ali 7h30, que é a hora que começava o samba. E quando acabasse 10 horas, a galera encontrava ali, que a galera tinha alguns músicos também de samba, que era coroinha. Sim. E aí eles iam lá, pô, não foi hoje? Eu falei, cara, não deu e tal. Só que assim, aí fui, tive esse curso de flauta e tal. E aí eu vi um momento e falei, cara, preciso ter responsabilidade, cara. Tô me cobrando tantas coisas e aqui eu tô faltando. Tô vendo só por conta da flauta e do futebol e tal. Cara, eu vou sair. E nisso que eu saí, eu fui convidado para entrar nesse grupo. E esse grupo é muito louco, porque assim, eu matei muito aula na escola. Por quê? Porque eu vi um cara e virou meu irmãozão, meu braço direito, assim, de vida. Eu vi que tinha um cara que dava aula de cavaquinho na praça em frente a essa igreja. E aí, esse cara era o cara que tocava nesse bar. Então, todo dia eu matava aula, cara. E, cara, e assim, 4 meses. Caramba. 4 meses. E assim, graças a Deus eu vivo da música hoje, porque se eu tivesse escolhido outra profissão... Meu irmão, matei aula pra caramba. Minha mãe gestora de escola. E eu via... E era da mesma rede, né? Tinha a mesma rede. Então, quando tinha as reuniões, era a escola da minha mãe, a escola que eu estudava. Então, os diretores... E às vezes eu vi que no lugar de fala que a minha mãe precisava ter, me usavam como exemplo. Oh, mas teu filho... Puxa vida. E aí, às vezes, eu vi minha mãe muito pra baixo. E aí também deu uma virada de chave na minha vida enquanto aluno também, irmão. Mas falando das aulas que eu matei... Eu vi esse cara dando aula de cavaquinho e eu comecei a colar do lado, sem ser amigo dele e tal. E eu vi ele ensinando pro cara, as notas é assim. E eu ficava olhando. Aí quando chegava em casa, como eu trabalhava com meu pai na Feira do Rolo, meu pai deve ter trocado uma TV e veio um cavaquinho nesses rolos que ele fazia. Tinha um em casa. Aí eu peguei esse cavaquinho que meu pai tinha e tocava o que o cara tava ensinando pro outro. Então, a aula de tabela, literalmente, né, cara? Tabela, e assim, eu não escrevia nada. Eu ficava acompanhando. Olhômetro mesmo. Olhava e caramba, e nem tinha como falar pro cara porque eu não tinha grana pra pagar. E mais à frente, esse cara era o cara que fazia o samba nesse bar, né? Tocava em frente à igreja. E aí a gente ficou muito amigo e tal. E aí tinha um lance de videogame, a gente começou a matar aula pra jogar videogame e tal. Enfim. E aí ele me chamou pra o grupo e meu primeiro impacto foi esse. Cara, se ele entrar, eu caio fora. Caramba. E assim, os nãos que eu recebi, que eu te falei, cara, na minha cabeça ali, muito rápido, tipo Matrix, muito rápido. Falei, cara, eu preciso aprender pra esse cara falar que eu sou o professor dele. E assim, alguns não... A melhor resposta seria essa, né? Pra caramba. E assim, talvez hoje não, a gente vai amadurecendo, mas ali, naquele momento, teve um ego, mas esse ego aí positivo pra me impulsionar pra fazer as coisas, que eu comecei a estudar meu instrumento de um jeito, cara, de praticar o tempo inteiro. E eu tinha um outro irmão que tocava, e eu chegava... Com meu irmão parte de pai, a gente era muito próximo, mas ele ficava numa outra casa. Então, comecei a matar aula pra ficar a tarde inteira com ele estudando. Cara, aquele cara precisa engolir. E meu irmão, cara, vamos tocar assim, porque é diferente de todo mundo e tal. Então, a galera tinha muito esse de usar pele. Hoje usa mais a mão esquerda, mas num período aí, 25 anos aí pra trás, a galera pouco utilizava. E tinha muito poucos músicos que utilizavam. E meu irmão já tinha pego esse lance e começou a passar pra mim, cara, toca assim porque a gente vai ser diferente de todo mundo e tal. Isso aí também me impulsionou, que a galera começou a comentar, cara, o Flavinho, que o Flavinho, que o Flavinho, que o Flavinho, que o Flavinho. E aí, resumindo a história minha com o Elias, né, que virou um puta irmão, chegou um momento de ele falar, cara, preciso ir na tua casa pra você me ensinar. E aí dava aqueles alívios, cara, puta, eu consegui. Meu primeiro grupo antes desse, irmão, foi um grupo onde a gente ganhou uma trocada das minhas tias. E a gente, cada um comprou um instrumento. Aí meu vizinho tinha um cavaquinho, o outro tinha um violão. E eu lembro que uma das Copas do Mundo que a gente participou, de evento, a galera, de tanto bater nessa porta, e tinha esse clube na minha rua, né, que chama Clube de Cabos e Soldados e tal. E meu irmão conseguiu que a gente fosse tocar nesse clube num dia do jogo da Copa.
mais maduro, eu entendi que essa agenda que arrumaram pra gente não foi tão dentro da grade. Porque o jogo era à noite, colocar a gente pra tocar meio-dia, sem ninguém. Beleza. Preencher tabela, E não era preencher tabela, porque não tinha evento. Acho que foi pra dizer, pô, você quer tocar, eu vou colocar vocês pra tocar aqui. Era um e parar Foi um incentivo. Cara, eu não... assim, é uma dúvida agora, cara. Eu também tenho essa dúvida, porque quem nos contratou, eu não tive o contato depois pra ter. Pra entender. Mas quem estava lá, no momento que ele tava tocando, é o cara que me fez estar aqui nessa mesa hoje. E assim, ó, não foi tão gostoso, porque bateu e ardeu pra caramba. Porque assim, ele era eletricista e a gente começou a tocar do jeito que a gente sabia e tal. Pra gente, uma ocupação super fantástica pra aquele momento e tal. Pô, tamo no palco. Era uma realização, Realização fantástica. Só que nessas da Feira do Rolo, no dia seguinte, eu fui com o meu irmão, que a gente levava as coisas do meu pai pra feira. Meu pai é de bicicleta e tal. Eu encontrei esse eletricista no ponto de ônibus. E aí ele virou pro meu irmão e falou, porra, que pagode ruim da porra, negão. Naquele dia ali, cara, assim... O pessoal não pegava leve, né, mano? Assim, ó, tô aqui hoje por conta desse cara. Em todo lugar que eu posso falar da minha trajetória, eu sempre lembro do Bernel, que era o eletricista. Sim. Porque a fala dele fez meu irmão chorando até a Feira do Rolo. Caramba. E eu, muito novo, eu olhava meu irmão chorando e eu sem entender nada. Porque ele era mais velho, mais novo e tal. E meu irmão, cara, esse cara vai ter que engolir. E eu... Engolir o quê, velho? Sei nem o que meu irmão tá falando. E eu... cagando pra tudo, pra mim já tá tudo certo e tal. Mas assim, essa fala foi um dos caras que fez meu irmão desistir. Caramba. E depois de um tempo, quando eu peguei o filho e entendi o que tinha acontecido, eu falei, cara, esse é mais um que eu preciso dar uma resposta. Então o grupo começou a andar no bairro, começou a ter uma legião de fãs e tal. Começou a virar referência, esse pagode que a gente fazia lá na praça, que eu comecei a integrei o grupo, né? Então eu fiquei toda semana, começou a vir gente da cidade inteira. E aí fez com que o grupo ele fosse selecionado para os eventos gigantes, né? Sim. Resumindo assim minha passagem nesse grupo fez com que a gente começasse a fazer festivais gigantescos. O primeiro é muito louco assim na nossa trajetória, porque a gente gravou um disco ainda sem saber como gravar. Então, normalmente, quando a gente vai pro estúdio, a gente liga o metrônomo pra tocar em cima de uma pulsação, né? Porque aí pra editar fica mais fácil. E a gente super feliz que ia gravar o primeiro disco. Nem metrônomo ligamos. Então, que era... Só emoção. E é muito louco, porque esse disco é o disco que mais tocou, sem medo de errar, mais tocou em Recife. Esse é um disco que a gente gravou todo errado. Mas, assim, mudou o nosso lugar, a nossa trajetória, porque... tô resumindo assim a história do processo, tá, meu irmão? Esse disco começou a estourar e de repente eu saí de um evento de um boteco assim, encontrei o dono encontrei um cara na frente com um carrão e é muito louco, o cara falou pra mim, cara, quem é o dono do grupo? Sou eu, pô. Ele não tinha nem a gestão de carreira, e aí você vai entender. Falei, cara, sou eu. Puta, me deu o cartão assim, pô, liga pro meu chefe, pô, vocês não têm um telefone, vocês não têm um contato, vocês não têm nada. Pô, meu chefe quer falar com vocês urgente. E aí quando eu peguei o cartão, era a maior empresa de eventos da minha cidade. Caraca, mano. O cara fazia festivais incríveis num parque de exposição de animais e tal. Comparado à nossa região, igual os rodeios que tem aqui. E aí, quando eu liguei pro cara, o cara falou, cara, vem aqui que eu preciso bater um papo com você. Cara, tem um evento pra colocar vocês não têm um contato e tal. Pô, o Zeca Pagodinho tá vindo aí, eu quero que vocês façam uma abertura. Puta. E resumindo, irmão, esse show do Zeca Pagodinho, eu lembro que a gente foi tudo de bicicleta. A gente foi tudo de bicicleta pra esse evento. Chegamos lá, a gente foi atrás do parque de exposição, eu gosto de bicicleta no lixo, jogou um monte de lixo em cima. Todo mundo de branco, e aí fomos, entramos na frente e tal, subimos no palco pra tocar. Nem sabia como passar o som direito, que eram retornos individuais. E foi muito louco, porque só subir no palco a gente tinha ali 70 mil pessoas cantando a música da gente, só por ver a gente ali. Mas foi um momento desse disco todo errado que a gente gravou. Explodiu em Recife. Abriu mesmo o cenário. Abriu demais, porque assim, eu andava nas ruas e quem lembra, foi uma virada de chave quando a gente saiu de um samba mais raiz para um samba mais atual. Essa casa tocava, essa casa tocava, essa casa tocava, essa casa tocava. E foi muito naquele período lá também da pirataria. Então, que ele espalhou em Recife de um jeito. De certa forma. E é muito louco porque, assim, eu lembro o único cara que a gente deu CD. Que a gente pegou CD, a matriz, e falou, cara, não tá legal. Pô, então vamos guardar, vamos usar isso aqui não. Só que a gente foi entrar numa entrevista de uma rádio
E quando o cara chamou o comercial, na hora de voltar, viu que a mesa não estava rolando. Então os microfones que a gente ia ligar os instrumentos não estavam funcionando. E ele falou, cara, tem um disco aí? A gente falou, cara, tem um, mas põe só a faixa 14. Um exemplo, né? Que dava mais e dá pra passar. E aí o lance do Media Play, possivelmente ele copiou o disco inteiro. E foi o único cara que pegou CD além da gente, assim. E eu lembro que eu colecionava disco, né? Então no meu quarto, assim, tinha gavetas de CDs, de cassete, depois os CDs e tal. E aí, quando veio a pirataria, numa dessas, que eu coleciono, eu conheci um cara que distribuía pra cidade inteira. Então o cara que vendia pirata pro camelô, fazia a moeda dele. E aí quando chegava um disco de samba novo, ele falava comigo, cara, olha, chegou um disco aqui e tal, de Jorge Aragão lançou um tal coisa, Zeca não sei o que e tal. E aí quando eu passei lá, eu lembro que eu fui nesse dia no centro, ele falou, cara, tem um grupo aqui que tá vendendo pra caramba, passa aqui pra você pegar, é bom pra caramba e tal. Quando eu olhei naquele período ainda, 2 megapixels câmera, ainda na capa de um CD pirata, quando eu olhei lá tinha uma mancha escurinha, velho. Eu falei, é meu grupo, o cara aqui sou eu. O cara não é nada, velho. Falei, sou eu, irmão, é meu grupo. Falou, não é, mano? Falei, mano, sou eu. Falou, cara, esse CD tá vendendo muito. Puxou 2 gavetas assim, grandonas assim. Você tá de brincadeira. Só desse CD aí do grupo, né? A distribuição que vocês não fizeram, o cara fez. Irmão, fez. E eu sempre gosto de falar isso aí, porque assim, às vezes a gente quer gourmetizar tanto as coisas. E os planos de Deus básica. E o nosso é totalmente diferente dos nossos planos, né, meu irmão? Porque por a gente o CD tava na gaveta até hoje. E o que é muito louco, assim, Recife, pra mim, eu acho que é a maior capital cultural do Brasil. Não? Sim. Certo? Então, e assim, muita gente boa. Pra se destacar lá, tem que... E assim, pro samba, eu acho que é muito bom falar isso aqui também. Os interesses do poder público não é mostrar que o samba ele é tão grande quanto o maracatu, quanto o frevo, quanto a ciranda, quanto o forró. Mas pra você ter ideia, o maior evento de samba, ele acontece em Recife, que é o Samba Recife. Então são 2 datas, então o Rock in Rio do samba, se chama Samba Recife e acontece lá. Caracas, irmão. Essa eu de repente... E é muito louco, porque assim, eu vejo que hoje... a galera que contrata tá dando sempre deu oportunidade para os artistas locais, isso é inegável. Em alguns momentos um palco super massa, outros não, e muita gente batia nos caras por conta disso, e aí cabe ao artista aceitar, se posicionar ou não, e aí não tô aqui para julgar isso. Mas assim, hoje eu vejo que ele tá dando uma oportunidade muito massa para uma galera mais nova ter espaço nesses eventos, em outro posicionamento, né, e ocupar outros palcos maiores e tal. E assim, é muito louco, porque assim, o Samba Recife é o maior evento de samba e a gente não tem os artistas de Recife nacionalmente, né? Não tem a visibilidade que deveria ter. Precisa, nacional, né? E hoje com acesso à internet, eu vejo que muitos amigos estão tendo esse acesso e tal. Tá conseguindo romper um pouco com isso. Mas se o poder público tivesse uma preocupação maior e falar, cara, aqui também é um lugar de samba e a gente vai posicionar esse cara enquanto representatividade do samba aqui na cidade. Então, falta muito disso. Então, esse CD, meu irmão, esse CD foi o que alavancou a nossa carreira. A chavezinha mágica. Tudo errado. Colocou a gente nos festivais. E foi esses festivais que me trouxeram até aqui. Porque essa era uma das dúvidas que eu tinha. O que foi que trouxe você para São Paulo? Que inicialmente você não veio para Sorocaba, você vai... Não, eu vim para São Paulo, comecei a morar em Guarulhos, depois mudei para Zona Leste e depois vim para cá. Assim, a gente começou a fazer os eventos maiores, então recebendo os artistas nacionais para estar junto com a gente. Depois desse grupo eu tive a oportunidade de participar em outros grupos, né? E tinha uma banda que eu tocava, que eu tenho um carinho por todas, que todas me formaram, mas eu tive minha penúltima banda foi o Grupo Sassarico, que era uma banda que tocava em todos esses eventos. Então, Samba Recife, era uma banda que a gente tinha uma agenda, por exemplo, pra você ter ideia, de 14 datas na semana. Caramba, cara. A gente não tinha tempo na grade, tinha um trabalho de divulgação e um trabalho de gestão muito massa, feito por 2 músicos do grupo e tal. E esses 2 músicos tinham parceiros que faziam isso acontecer. Chama até um beijão aqui pra Zé Rinho, meu irmão, e todo Sassarico, meus irmãos. Então a gente tinha uma agenda gigantesca. E com isso, então, todos os artistas nacionais que faziam com que a gente tinha aproximação. E estando junto com esses artistas, eu já estava no momento já escrevendo, então tinha a oportunidade de estar mostrando minhas músicas e tal. E alguns artistas me viam tocando. Essa galera tentou me trazer para cá. Então
nos encontros que a gente tinha, até de futebol, cara, você tem que ir pra São Paulo, cara, você escreve bem, você toca pra caramba e tal. Eu preciso te levar pra São Paulo, que isso aí também são alguns nãos que eu tive, tá? Mesmo chamando, mas na parte prática aí também serve como exemplo pra todo mundo. Eu acreditei nas pessoas, então, de tantas que chamaram, cinco pessoas assim, que eu me chamaram pra estar aqui, desses 5, quase 20 anos morando em São Paulo. Não lembro de ter encontrado essa galera. Tá de brincadeira. Foram pessoas em momentos diferentes, mas momentos muito próximos de falar, cara, vem que eu vou te ajudar. Vem pra cá, pode vir. Cara, larga comigo. aí, pô, você tem que vir pra cá, porque o lance é eixo, é Rio-São Paulo e tal. Cara, eu vou. E assim, no momento de vir pra cá, a gente comprava ainda passagem em balcão, né? Então, algumas oportunidades que eu tive de platar, nos 45, olhar pra trás e falar, cara, não vou. Aí devolvi a grana. Então, eu tive na quinta, o que andou junto com essa quinta foi que um cara que era fã dessa minha primeira banda, aí a gente se conheceu nesse boteco e tal, ele virou meu compadre, meu irmãozão aí. E esse cara, ele trabalhava com aviação, e aí ele falou, cara, eu tô indo pra São Paulo, vamos fazer a prova da USP, cara. Porque assim, a gente vai lá e faz a prova, você já dá uma olhada na galera, porque meu medo maior, irmão, era ter uma galera envolvida diretamente com o tráfico. Acho que então, meu medo de vir, chegar assim, cara, chegar nessa banda aqui, a galera... Chegar, vir pra ser música e de repente tô no fluxo, com a galera né? que tá sendo financiada por uma galera e tal. Eu tinha muito medo disso. Caramba, cara. Que assim, em Recife... mesmo tendo também as mesmas problemáticas, totalmente diferente do Rio São Paulo, o cenário, né? Você conhecia o cenário lá, isso já faz a diferença. Sim, e sabia, né, pra onde correr, pô. Não sabia nem onde correr, onde eu vou correr pra onde. E aí, o que acontece, eu tive muito medo disso. Então, quando ele me chamou pra gente fazer a prova da USP, pra cursar engenharia, eu fui lá e comecei a estudar pra fazer essa prova. E nesse processo que a gente estava estudando, ele recebeu uma vaga, um convite para trabalhar aqui na Varig Log em Guarulhos. E aí foi o que ele fez. Cara, eu tô indo lá para São Paulo agora, pô, agora você tem um lugar e tal. Vamos. Nos 45 eu falei, cara, também não vou. Mas, pô, não vou porque ia ter um projeto de um DVD da banda e tal. Só que o que ele fez, cara, já falei uma vez no podcast... esse cara, ele me colocou num cargo dentro da aviação sem nunca ter estudado, sem nunca saber o caminho. Confiança, cara, máxima. Máxima, né, num cargo de super importância. E esse cara, ele comprou a ideia, cara, Flavio é o cara, trabalhou comigo lá pra caramba, manja pra caramba e tal. E me trouxe pra dentro da Varig nessa condição, sem saber de nada. Sem saber de nada. E foi muito louco porque, assim, ó... Você foi aprender no dia a dia? No dia a dia, aí eu tenho algo mais a falar assim, ó. Porque quando ele veio pra cá, ele não alugou casa, ele morava com o nosso chefe. Então, o tempo que eu tinha pra aprender com ele, como eu vou aprender? Com o chefe do lado. A gente mora com o nosso chefe, e aí sai de manhã pra trabalhar junto e volta todo mundo junto. Caraca, então não tinha tempo. Mano. O tempo que eu fui me formando era assim, ó. Ele escrevia no papel, pô, fala que tá com dor de barriga, vai lá no banheiro. Aí eu ia pro banheiro e ficava, cara, esse manual é isso aqui, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí voltava. E aí, estudei, irmão, mas, pô, aprendi nada. Só que, assim, o não aprender nada dentro desse processo é que eu tava muito preocupado com ele. Sim. Que na minha leitura, ainda novo, vim pra cá, mas assim, na minha cabeça, cara, vim pra tocar. Pô, se a empresa me demitir, eu vou continuar tocando. Mas eu não quero prejudicar o cara. E eu falei, cara, se alguém descobrir isso aí, vai demitir o cara, velho. E aí foi muito louco, porque assim, uma vez meu chefe pegou feeling e tal, e chegou... não vai ficar mais na baia dele não, fica aqui do meu lado. Ai, caraca. Aí nesse dia, eu lembro que foi uma sexta-feira, e no sábado meu chefe acordou lá, cara, amanhã eu preciso de você lá comigo e tal. Como a gente morava junto, ele sabia que eu tinha de responsa e não tinha, então não tinha nem como negar. E aí eu trabalhei o sábado inteiro com ele, pra fazer uma planilha, quando chegou no final do dia, ele, vamos embora. Eu falei, pô, que pariu, velho. Ele falou, o que foi? Eu falei, cara, tentei salvar a planilha e não salvou. Cara, aquele dia foi a virada de chave também aí. Que eu fui no ônibus e eu falei, cara, ou eu aprendo ou eu vou pedir demissão, porque não dá mais. E aí foi onde realmente eu fui pegando as coisas, aprendendo. Você não foi só autodidata na questão da música, né, irmão? Não, irmão. Eu tive que... Mano. Acho que a vida, assim, me trazendo esse... cara. Essa daí... E assim, no cargo super importante, cara. Eu fui controlador técnico de manutenção. Então a gente que preparava os pacotes de manutenção para manutenção executar e devolver a documentação assinada que executou pra gente, né? Então,
precisava saber o que estava fazendo. E assim, quando eu tava na baia dele, meu chefe me dava planilha. Ele pô, fazia aqui, dali. pô, ou falava, até me ensinando, Sim. pô, faz assim, faz assim, faz assim. E quando eu fiquei na baia com meu chefe, falei, cara, agora eu tenho que aprender. Só que ali eu tenho que aprender, irmão, já era uma virada de chave que eu tinha guardado pra mim. Porque financeiramente era muito bom. E financeiramente, eu tive essa cobrança, porque eu falei, cara, eu consigo ajudar minha família, independente da música, eu já tenho uma outra Você profissão. deu uma organizada financeiramente E assim, falando. eu tive uma cobrança aí pessoal que eu falei, cara, esse cara aqui tem que ter orgulho de mim. Enquanto negro, irmão, eu acho que isso aí ela anda muito com a gente em todos os lugares. Eu vou citar um exemplo aqui que foi muito louco. A empresa comprou um sistema para ser utilizado lá na Varig e tal. Esse sistema aí custou, acredito que mais de 2 milhões. Bem para mais. E assim, o sistema não rolou. Caramba. E quem comprou precisava justificar que alguém estava fazendo algo para não rolar. Consequentemente, foi o Flavinho. E eu lembro de chegar assim de manhã, e aí já foi no processo que eu já estava entendendo muito do trabalho e tal. Chegava de manhã e meu chefe me chamava assim de canto, aquela comida maravilhosa. Porra, velho, porra, desse jeito não vai dar. Vou ter que te demitir, velho, porque, porra, travou o sistema de novo. Cara, quanto nordestino e quanto preto, as porradas que eu tomei a vida inteira. Quando eu vim morar em São Paulo, eu vim pra cá porque eu falei, cara, se as porradas que eu tomei em Recife foi em São Paulo, eu já tô calejado. Sim. Então, porra, massa pra caramba, pode bater. Então, quando ele começou a me cobrar, ele começou a me cobrar em um momento que eu já tava muito calejado, irmão. Então, tudo que eu lançava no sistema, antes de dar o start lá, eu print. Salvava uma folhinha na minha gaveta. Salvava uma folhinha na minha gaveta, saí 2, 3 meses. E eu lembro que no momento ele chamou, cara, pô, que ele era escandaloso pra caramba e tal. Ele me chamou e falou, cara, assim, ó, não vai dar pra te segurar mais aqui, velho, porque travou de novo o sistema. E eu só ouvindo, tal, com todo respeito e tal. Falei, cara, desculpa. Eu fui lá pra minha gaveta, irmão, puxei a gavetona assim. Que dia foi? Dia tal. Falei, peguei a folha pra ele assim, eu falei, cara, eu só não sei como eu lancei errado e imprimi correto. Aí ele pegou a folha, ficou sem chão. Aí foi lá, no cara tinha comprado o sistema e aí ele tava calçado pra bater de volta e tal. Sim. Aí voltou, parecia um avestruz, não sabia onde enfiava a cabeça e tal. Pô, desculpa, cara. Falei, pô, mas esse teu tratamento ele não é de hoje e tal. Então, assim, mas um momento, enquanto preto, e aí depois eu descobri que além de rolava uma xenofobia. Então, Sim, eu acho que isso até foi hoje muito é muito louco, forte, né, muito cara? louco, cara, muito louco. Então, a preocupação do cara era porque eu era negro, era nordestino, então queria me tirar de lá. E como eu vim numa condição com um cara que já tinha uma de bagagem, indicação, com um cara então que- não teve como me demitir sem ter algo, né? Então foi muito louco. Então, assim, irmão, o que me trouxe para São Paulo foi esses convites e eu fiz questão de contar tudo isso para chegar aos projetos, porque assim, eu acho que as pessoas precisam amar mais, respeitar cara, mais. perfeito. Então, assim, para falar do coletivo, eu precisei contar tudo isso. Sim. Porque cara, as pessoas não precisam passar os perrengues que eu passei. Cara, no sistema, se tem um erro, no lugar de eu te bater, eu falo, cara, irmão, senta aqui. Você tá com Sim. dúvida aqui, pô, vambora. Porra, vamos aqui, velho, vou te ajudar. Porra, já que você tá com dificuldade, eu vou lançando com você. Na música, cara, pô, eu vi que você tá tocando as notas erradas. Cara, as notas corretas são essas. E a gente tem aquilo de cada um tá no seu lugar, né? Então, na música foi muito sobre isso, de criar o projeto para que a galera não passasse. Assim, eu devo muito a uma tia minha, que virou o nome do meu disco, né? A tia Ceci, tempero da dona Ceci. Porque a minha tia, eu sempre costumo falar nela, porque tá aqui nessa mesa hoje é muito por conta dela também, né? Porque eu lembro que eu saía da escola às 5 horas, e ela chegava muito próximo do horário, e a gente batia na porta de uma das casas de evento lá em Recife, que era a mais conhecida, o tempo todo. E eu via o dono da casa, a gente via ele entrando, e ele mandava a secretária falar que não estava. Aí outro dia, cara, não consigo atender vocês. E minha tia, assim, na minha cabeça, irmão, de verdade mesmo, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu já tinha parado. Se dependesse de mim mesmo, eu tinha, cara, deixa esse cara pra lá, não quero tocar mais, porque não dá, pô, o cara tá tirando a gente e tal. E ela falava pra mim, amanhã a gente vem de novo. Amanhã a gente vem de novo. Amanhã a gente vem de novo. Demais. Até que um dia, cara, de tanto ela insistir, que aí é mais umas porradas que a gente tomou, esse cara falou, cara, ó, tem um grupo que vai gravar um CD deles aqui, chega um pouquinho antes que eu quero ver vocês tocando.
E eu lembro que a gente foi todo no linho, que a gente tava de branco no linho e tal. Minha tia também cuidava na goma, né? Aqueles que ficava até... Todo mundo estilosão. Pô, tudo bonitão. E aí eu lembro que a gente chegou, subiu no palco com os instrumentos, a mesa de som desligada. Aí ele começa a tocar aí. E a gente achando que ia passar o som. Aí, pô, não passou o som não. Ele, não, vai que eu vou soltando aqui. Aí começou a tocar, tipo... Aí foi no mute, de cada canal lá, tirando. O som abriu dos instrumentos. Chegou no último lá, ele foi fechando. Aí chegou no último e falou, pode parar, eu já vi. Pô, se tiver oportunidade aqui, eu chamo vocês. Puta vida. Então assim, ó... Isso. As minhas atividades é muito sobre todos esses perrengues, irmão. Como você falou e fez questão de reforçar que não foi fácil. Por muito momento pensei em parar e desistir. Uma tirada como essa aí fez a gente voltar para casa. É louco, e eu vi alguns amigos chorando. Pô, o cara fez isso com a gente. E minha tia, pô, ele fez isso hoje, mas ó, aguarda. E resumindo, para esse local específico, uma vez eu tô em casa e recebi uma ligação. Pô, tudo bem, pô? É do Pagodense, sou. Pô, vai rolar um prêmio aqui dos melhores de Pernambuco, eu preciso entregar um troféu pra vocês. Foi o mesmo cara que tirou a gente, convidou a gente pra entregar um prêmio de melhor grupo do mundo gira, do estado. né, mano? Irmão, e não só com ele, né? Isso é uma passagem dentro de tantas que eu precisei contar aqui para as pessoas entenderem que não é pra gente desistir, irmão. De verdade, eu acho que o sucesso nacional, ele faz parte de um processo. Eu amadureci, então minhas buscas elas começaram a mudar. Então é inegável falar que eu não vim para São Paulo para fazer sucesso. De falar, pô, quero estar no Faustão, pô, quero estar toda a TV. E o momento eu entendi que o que eu faço com a música, que eu vim desenvolvendo com a música, vai muito além do que a TV passa, do que a rádio toca. Sem dúvida. Então a minha preocupação, a minha formação e a minha busca com a música hoje é para formar pessoas, para não passar os perrengues que eu passei. E olhando para trás eu falo, pô, isso aqui é o meu sucesso. Isso aqui é minha missão de vida. Então, ocupar as casas de show que eu ocupo hoje, ela faz parte de um processo, mas eu costumo falar, inclusive, para os meus, o tocar é o menor das causas, irmão. Eu preciso olhar para você tá bem. Pô, e aí, irmão? Tá bem, pô? Pô, tá bem, tá feliz, aqui tá massa, tá massa. Não, mano, você errou, problema, velho. A gente tá bem. E nos projetos, a mesma coisa. Eu olho para alguns meus irmãos de luta que vivem do samba e não sabem de onde o samba veio. E aí a minha preocupação é, pô, preciso formar esse irmão. Porque assim, se a gente entender que o nosso movimento ele vem desde a formação do nosso país com a chegada dos escravos, cara, eu não vou subir tocar num evento de samba principalmente por conta de cachaça. Existe uma preocupação histórica que eu preciso respeitar e essa ocupação vai fazer com que a gente se posicione no mercado totalmente diferente. Então é aí que a gente começa a entender que o nosso movimento ele vai muito além do tocar e dançar, né, irmão? Então a gente, pô, mas isso aqui é coisa do inimigo, pô, que é ligado ao candomblé. Pô, é ligado ao candomblé porque isso aqui vem das religiões de matrizes africanas. Os nossos sagrados tambores, é né? Isso, cara. Mas assim, a leitura errônea de que isso aqui faz mal é por falta da formação, inclusive dentro das escolas, né? Enquanto professor, eu sei da dificuldade que tem da gente falar de determinados temas nas escolas, porque ficou... existe um padrão que, pô, eu não posso falar de política, eu não posso falar de futebol, não posso falar de religião, porque na escola não pode. E aí a dificuldade que a gente tem nas urnas é que a gente não fala de política, velho. Sim. A gente tem uma galera de esquerda que a gente senta com o irmão, pô, e aí, você é de esquerda? Sou. Eu fiz algumas provocações nesses tempos aí com alguns parceiros mesmo e tava muito confortável por ser irmão. E aí, irmão, você é da esquerda? Sou. Mas o que é esquerda? Eu sou da esquerda por causa de fulano, pô. Você é da direita? Pô, sou, mas o que é a direita? Mas eu sou da direita por causa de fulano. Eu falo, não, irmão, não é isso. Que você escolha, você tem essa liberdade para escolher, mas vai entender o que é, cara. Compreenda o que você está defendendo, né, cara? Porque assim, eu vejo que existe uma dificuldade, uma divisão. Que assim, se a gente compreender em qual lado A ou B quer estar, a gente vai entender que a gente precisa simplesmente pegar um na mão do outro e falar, vamos. Porque a gente está numa divisão ainda no nosso país, né, histórica, que vem de muitos anos, que faz com que as pessoas se afastem mais ainda. Nos últimos anos, ainda mais afastadas. Sem dúvida. Então, com o coletivo, a ideia foi juntar as pessoas para ser cabeça pensante. Mano, a gente precisa pensar. A galera não quer que a gente pense. E como a gente faz com que a galera comece a pensar? Porque assim, a gente deu um start junto numa atividade, a gente foi... Assim, o coletivo, ele tá vivo hoje porque... Diretamente já falei isso para você, porque você acreditou.
ser que a isso. Drica, que é irmãozona, de sentar e falar, porra, vamos. Ah, mas será? Pô, não, já deu certo. Isso. Então a gente já tinha uma Só fala vai. assim, mano, já deu certo. Ah, mas o poder público, cara, não. A gente vai fazer esse ano pra no próximo ano a galera ver que Sim, foi muito massa. Pra não ter desculpa. Mas falar assim, do- aquela fala, eu quero falar isso aqui ó, nesse programa, que eu te chamei e falei, irmão, sei que você tá trabalhando, irmão, mas qual é que é, velho? Ah, não, meu irmão, eu tô fazendo assim, mas o que você pensa é o que eu penso. Pô, então vamos junto, vamos olhar. A gente saiu de lá pra olhar o espaço. Sim. Que não tinha dado certo e, porra, vamos ver lá o espaço. Pô, aqui funciona. Então, é marcha, velho. Vou juntar a galera. E aí o coletivo, ele vem muito disso, irmão, pra galera ser cabeça pensante. Pô, esse não aqui, realmente, doeu, mas esse não vai fazer com que a gente... Mas, Flávio, essa pegada, desculpa te cortar, Não. eu não perco o raciocínio, irmão, mas essa sua fala, eu tentei algumas vezes falar, porque assim, você está trazendo não só a questão da historicidade do samba, mas a questão de quanto isso vai além da música e quanto é importante você estar dentro do movimento que você conhece as raízes, até porque em determinados momentos, quando houver qualquer tipo de crítica, você tem embasamento suficiente para poder falar o que você está defendendo. Isso aí. O hip hop é a mesma situação, irmão. Porque eu falo, não adianta você ser um excelente rimador, um excelente DJ, um bom b-boy e tal, mas você não entender o movimento que você faz parte. Porque Perfeito. a crítica não vem somente pela arte, mas vem pela tudo aquilo que representa. Como você falou, as pessoas vão estar tentando, né, endemonizar a questão do samba, endemonizar a questão do rap, transformar em questão de criminalidade. E a gente sabe o quanto esses movimentos, pelo contrário, fortalecem, resgatam o nosso conhecimento, fortalecem a nossa autoestima, o nosso reconhecimento étnico, né, irmão? Porque dentro das escolas não se falava em gangazumba, não se falava em zumbi, não se falava em dandara, né? Foi o samba, foi o rap que foi trazer essa questão. Então, se a gente não faz com os nossos que estão aqui hoje, fazendo parte desse movimento, e que é o mais importante, que eu pelo menos isso eu sei que as coisas mudaram bastante, que estão se fortalecendo. É que algumas pessoas não faziam questão de querer entender, né, mano? Isso aí. Que é a parte mais difícil. Que, né, discutir com os outros de fora, a gente tá alinhado e vamos pra cima no debate. Mas e dentro de casa, tio? Quando a gente tem que fazer essa discussão dentro de casa, a galera, não quero. Pô. Com o samba eu tenho recalculado muito a rota nesse sentido, irmão. Porque assim, por muitos anos a gente montou o coletivo Samba Sorocaba em 2017 e a minha preocupação, você sabe muito bem, o quanto doía chamar o irmão pra luta e olhar o cara desacreditando ou simplesmente tentando fazer com que não acontecesse. E assim, me doía pra caramba, às vezes, ter um encontro talvez de formação para formar as atividades com o poder público e olhar pro lado ter meia dúzia. Mas na parte prática tocando tinha 200 pessoas. Por muito tempo isso me bateu. Falei, cara, não é possível, velho. Pô, precisa mudar. Mas hoje eu venho recalculando a rota, irmão. Eu acho que eu citei aqui sobre a parte política dentro das escolas, a parte de futebol que seja, a parte da religião dentro das escolas. Mas eu comecei a olhar para os meus ídolos. O quanto esses caras me formaram. O quanto esses caras me formaram politicamente. Sim, sim. Alguns... através das letras, eu posso dizer que sim, mas enquanto luta política, lugar de fala, alguns sambistas, e a sua maioria eu não lembro falando. Eu posso dar um exemplo aqui para quem está assistindo a gente comparar, principalmente a galera do samba. Eu costumo falar dentro do coletivo, que eu poderia citar alguns dos meus mestres sambistas diretamente, que defendem o samba enquanto seu lugar de trabalho mesmo. Aragão, Arlindo, Zeca, Martinho, essa galera que vem ensinando pra gente a vida inteira. E comparar com o documentário do MC do Amarelo. Putz. E aí, Obrigado, cara, não. quando eu olho pros meus, eu falo, pô, os meus não tiveram esse lugar de fala para me ensinar o samba a partir dessa ótica. E aí, quando eu olho pros meus dentro do coletivo, eu agora tô começando a entender. Porque, assim, meu irmão, se meu ídolo é pô, e meu ídolo não tem esse discurso, como é que eu vou entender que meu lugar de luta é o que esse outro tá falando? Então, assim... Hoje a gente tem um trabalho dentro do coletivo. O coletivo ele não está mais ligado apenas à atividade no final do ano. Agora, 2026, até dar um spoiler, está virando o coletivo Samba Brasil. A gente tem dialogado com frentes de todo o estado. E é algo nosso, que eu fiz questão de falar. O coletivo ele só existe porque você acreditou também e resolveu arregaçar as mangas para muito além da sua função enquanto
poder público, Sim, sim. fez coisas que não era nem pra fazer, você pegava lá, pô, é pra puxar, vamos, é pra levantar, vamos, é pra fazer, vamos. Acreditando, Mano, deu meu né, horário, pô, eu entro tal hora. Não, irmão, preciso estar lá 10 horas. Pô, mas tá marcado às 2. Não, velho, você tava lá antes e por último também. E assim, essas atividades, irmão, a gente tá formando a galera. Virar Samba Brasil é porque a problemática ela é nacional. Então a falta de união diretamente com o setor cultural, ela é plural. Sim, então, na sim. minha cidade, tinha cada um cuidando do seu, e tive Porto Alegre, cada um cuidando do seu, eu tive BH, cada um cuidando do seu. Hoje eu tô vendo projetos andando mais juntos, isso é muito legal, mas a gente resolveu entender que o que a gente solucionasse enquanto problema aqui, por que não dividir com o próximo? Sem dúvida. Cara, se eu precisei escrever um projeto para um edital, por que eu vou deixar o meu irmão quebrar a cabeça lá do outro lado, velho? Irmão, pega esse texto aqui, ó. Sim, dessa ótica faz aqui, uma dá um adaptação, start e mete isso. marcha. Pô, aqui a gente teve a felicidade de ser aprovada a Semana do Samba. E aí foi aprovada a Semana do Samba. E aqui foi a segunda cidade do país a ter a Semana do Samba aprovada. E aí, quando eu olho para os outros lugares, não tem. Mas para fazer a defesa da Semana do Samba, o gabinete precisou olhar tudo para dizer, pô, essa lei ela não tem nos outros lugares. Para se calçar e dizer que aquilo era importante. Sim. Então, se a gente não correr para que os outros lugares também tenham Semana do Samba, esse lugar de fala nossa aqui, ele perde a força mesmo já tendo acontecido. Então, imagina o país inteiro ter a Semana do Samba. Sim, mano. E é super necessário que as pessoas entendam a importância de ter essa lei municipal acontecendo para que a gente se posicione totalmente diferente com o poder público, não. Então, quando a gente vai buscar, talvez, a aprovação do projeto de lei, a galera está muito ligada à ideia de ser um projeto de lei para, talvez, captar a emenda para estar fazendo as atividades. E a galera esquece que ocupar esse lugar é um lugar de resistência e a gente está ocupando porque é o nosso lugar. Então, quando a gente tem os projetos de lei, quando a gente tem os nossos lugares de fala enquanto sambista, faz acreditar e faz a gente entender que vencemos, cara. Sem Que a gente dúvida, não mano. tinha lugar para a gente dialogar sobre as nossas pautas. o reconhecimento A gente tinha tá as nisso, perseguições né? com as Sim. nossas pautas. Então hoje, quando a galera tem a oportunidade de ocupar, enquanto músico, enquanto historiador, enquanto professor, para falar do samba, isso é muito importante para o movimento como um todo, não só para quem está ocupando aquele lugar. Por isso que eu tenho falado que todas as atividades a gente precisa ocupar. Ah, pô, mas aquele cara ali, eu não gosto dele enquanto pessoa. Irmão, enquanto movimento, você tem que estar lá É outra batendo palma coisa. pro cara, Sim. porque é algo para todos nós. Então, o coletivo, ele vem muito disso, irmão. Então, 2026 Que massa, irmão. vai ter atividade o ano inteiro. Mais uma virada de chave, né? Do Mais micro um- pro macro novamente, né, irmão? Como você falou, não é fácil. Bate pra caramba. Mas o inquieto, aquele moleque quieto que queria estudar em 2 escolas, as minhas graduações, eu olhei para trás e eu falei, cara, e se eu entender que a minha faculdade de música, ela tem essa grade da pedagogia aqui dentro, e fosse um curso só. Pô, vai ter prova a mais, mano, mas é uma prova só, pum. Então eu juntei meus cursos e fiz junto também, como eu fiz lá no início. Perfeito. Minhas pós-graduações eu também fiz a mesma coisa. Eu falei, cara, são temas diferentes, mas se esse aqui tivesse inserido aqui, eu não tinha ter que fazer, então eu já vou fazer tudo junto. Então, venho trazendo. Então o Inquieto, o Flavinho Inquieto, vem entendendo que o coletivo não dá pra fazer apenas... É que assim, a gente ia construir o dia do samba. E aí eu olhei, pô, os outros lugares fazem o dia do samba, aí tem que ter a semana do samba, velho. Que aqui tem que ser diferente. Sim, sim. E aí eu entendi que também não dá pra falar da semana do samba e se posicionar que isso aqui é importante se durante o ano a gente não faz. A gente passa desapercebido, né? Então a gente tá construindo agora 2026 a atividade o ano inteiro. Então, Mano, para quem já frequenta as atividades do coletivo, vai ter atividade o ano inteiro de formação, Maravilha. atividade prática de entretenimento, mas a gente vai trabalhar o ano inteiro. Inclusive, eu dar mais um spoiler, a gente está buscando um espaço aí para virar uma instituição de formação profissional. maravilha, Então, o mano. Isso é coletivo, importantíssimo. além do social que a gente vem fazendo, né, já são quase 12 toneladas de alimentos arrecadados. As nossas atividades aí, a última, a gente teve, dá como parâmetro, 9 mil pessoas na atividade. Então a gente vem ocupando números incríveis e a gente quer fazer com que esses números eles também sejam de pessoas pensantes, Sem de pessoas dúvida. formadas. Então a gente quer formar pessoas Multiplicadores, né, irmão? Porque, super importante, meu isso irmão, e é necessário. A gente essencial, cara. A gente tem a nossa cidade aí, a galera vendendo que é a melhor cidade e pessoas em situações
tão deprimentes, velho, que se a gente não se mobilizar pra cuidar, a galera mostra no TikTok o que quer mostrar, né, irmão? Então Não, precisa... aí fica fácil, né, irmão? Com edição tudo fica bonito, né, cara? Mas Sim. quando você põe o pé no bar, a situação é outra, né, irmão? Então a gente tem parceiros que fazem movimentos aí incríveis e a gente tá juntando forças pra... E essa ação sempre foi muito bem construída por vocês, né, cara? Desde a questão da arrecadação de alimentação, a homenagem aos Sim. não só aos sambistas, né, cara? Mas todas as pessoas que faziam situações, a mesma homenagem que a gente quer prestar aqui, vocês faziam para os artistas da cidade, sendo reconhecido dentro das atividades que vocês faziam. A questão do encontro dentro do mercado distrital, cara, eu acho que isso é muito emblemático, irmão, porque o tamanho da atividade que foi. Depois no Parque das Águas também, né, cara? Eu não sei qual que foi que levou mais público. Sim. Todos... Eles têm na mesma média ali. Mas sempre... O distrital primeiro, a gente teve 4.500 pessoas. Que a gente já assustou, porque, né, cara, demais. A galera tinha feito lá e não tinha dado a metade disso. Pô, bem menos. Entendeu? Sim, eu lembro de a gente ter tocado, né, no mercado distrital e ter 20 pessoas. Porque ali, por mais que seja um terreiro que a gente queria ocupar enquanto sambistas, as atividades nunca deram certo, né, da forma que merecia. E assim, o Parque das Águas já subiu para 7.000 pessoas, 8.000 pessoas. Aí a gente retorna para o distrital já com 8.000 pessoas. Faz um evento gigantesco. Fantástico. E assim, o que para mim marca muito, cara. Em todos os eventos com mais de 4.000 pessoas, 5.000, 7.000, quase 9.000 pessoas, a gente nunca teve problemas. Nada. Todo mundo indo para curtir, famílias indo curtindo. Se respeitar, né, irmão? Exato. E eu tenho uma fala dentro, em cima disso, irmão. Você vai lembrar que, assim... As únicas atividades que a gente colocou palco são atividades que a gente fez junto com o Sesc e atividades que a gente precisou fazer a filmagem que eu precisava dos músicos em cima. Sim. Mas eu tinha uma preocupação, e ainda tenho, que seja uma atividade pro povo. Se sentir pertencente, né, cara? Irmão, porque assim, eu não quero que a galera olhe, pô, aquele é artista. Sim. E eu tô aqui pra curtir aquele. Não, aquele é um evento nosso, e você sabe que a gente tem esse lugar de falar na divulgação muito. Sim. Cara, traz teu cooler. Senta aqui, mano. Senta aqui. Sinta-se à vontade, né, cara? E eu acredito que o resultado de não ter brigas é muito sobre isso. Da galera entender que, cara, aquilo é uma atividade nossa. Sim. Então, como eu vou bagunçar o que é meu? Então, exatamente, cara. Muito louco esse ponto seu, porque foi muito bacana entender que uma atividade daquele tamanho a gente não teve nenhuma ocorrência, né? Nada, cara. O respeito, na hora do encerramento que a gente sempre tem, né, cara? De avisar, olha, vamos estar finalizando e tal, espero que todo retorne. As pessoas compreendiam isso, as saídas eram tranquilas, mesmo aqueles que de repente, né, tomam um pouquinho a mais. Sim. Ninguém perdeu o respeito com ninguém. E essa situação, mas todos os lugares têm que ser assim. Teria que ser, mas a gente sabe que não é, né? Sim, não é. E as pessoas ainda tentaram procurar assunto. Eu lembro que fizeram uma ligação reclamando sobre uma porta que tinha sido amassada e não sei o que e tal. E a gente foi lá entender o que tinha acontecido e chegou lá, não tinha acontecido nada praticamente. Foi uma situação que o cara acabou caindo lá e afundando. Não, a gente tá indo desamassar aí. E acabou não. O cara que tava lá foi, resolveu e não tinha nada. Eu falei, o pessoal até tenta, né? Criticar, porque, né? Pô, como é que tanto preto junto fazendo um negócio tão bacana assim, a gente vai deixar? E tiveram que deixar, tiveram que aceitar e não tem como retroceder. Uma coisa que eu falo, para quem tiver dentro aí do poder público, o espaço do mercado distrital é um espaço fantástico. E o samba, quando ocupou, ele mostrou que ali é uma casa do samba, literalmente. Sim. Foram feitas outras atividades lá, mas igual o samba, nenhuma chegou perto. Nenhuma, cara. E quando a gente parou de fazer, irmão, eu não sei se eu cheguei a falar isso pra você, que alguns moradores foram procurar a gente pra levar o samba de novo pra lá. Tá ligado? Então, eu fiquei muito feliz porque, pô, a gente tinha a ideia que ali seria plantada uma semente e foi plantada. Só não deu frutos maiores ainda porque, né, algumas coisas fogem do nosso alcance. Sim. Mas que as pessoas possam compreender que ali é um espaço que dá para fazer, o entorno apoia, o resultado é bacana, fomenta a questão do samba de uma forma fantástica. Então, pessoal, vamos pensar aí com carinho, vamos rever algumas coisas. Tem o impacto de uma moradora lá, cara, que aí depois de um tempo vai ficar muito próximo, vai virar amiga e tal. E tem um momento lá que foi fantástico, assim, eu sempre me emociono, porque eu olho para aquele moleque lá atrás e quando vejo algumas situações que vêm acontecendo assim na minha vida e tal, e algumas atividades, eu falo, puta, a melhor escolha tinha que ter feito isso mesmo.
Teve uma senhora lá que a filha me procurou, né, durante o evento. E aí ela falou, cara, minha mãe... Pô, quem organiza aqui? Ela veio comigo, quem organiza? É que eu vi você falando muito e tal. É você? Eu falei, sou. Cara, olha ali. Aí tem uma senhora curtindo pra caramba. Minha mãe não dá um sorriso há 5 anos, cara. Ela tem Alzheimer. Mano, isso aí me pega no jeito sempre. Você é louco. Sempre. Meu coração agora Não, encheu, mano, você é louco. é muito louco, porque quando a gente olha pras ações, é o que eu comentei agora há pouco, irmão. É muito além do tocar. Sim. Então a galera tá muito preocupada com tocar, com dançar. E aí eu tô falando agora de uma ótica do poder público, não entender o quanto a gente mobiliza as pessoas quando a gente traz as pessoas para um outro lugar. A gente tem ali sambistas na pandemia que venderam seus instrumentos para poder se alimentar. Poxa, cara. A gente tem um monte de sambistas que pararam de tocar. E pararam de tocar porque não apenas por conta da pandemia. Porque a gente tem tanta dificuldade para viver de arte e cultura no país como o nosso, irmão. E aí quando chega aqui as pessoas que a gente não quer favor. A gente quer ocupar os nossos lugares de direito. As pessoas que têm esse lugar que pode fazer com que a gente tenha as nossas atividades de uma forma melhor construída, fica negando. A galera entende que, cara, pra mim não dá, vou parar. Porque assim, nos bares é uma merreca. E aí a gente entra num ciclo que é mais um dos motivos de ter criado o coletivo, né, cara? A gente entra num ciclo onde o cara recebe muito pouco do bar e hoje para ter um material de audiovisual ele não é mais luxo, né? Antigamente você era um artista e tinha um CD e quando gravava um DVD era um luxo, cara. Era top, né, cara? Hoje, hoje o audiovisual ele é um cartão de visita para dizer, cara, eu sou artista. Você tem que ter, né? Aqui, ó, pô, meu audiovisual, esse é meu trabalho, aqui sou eu e tal. Só que assim, o cachê é muito pouco para você ter uma grana para fazer esse trabalho, para depois esse trabalho virar show. E aí você entra num lugar, principalmente na minha geração, que já tem famílias. Aí o cara fala, pô, esse dinheiro eu vou investir, eu vou cuidar da família. Vai cuidar da família, vai cuidar da família. E os anos passam e os artistas vão parando, cara. Então vamos parando porque aquilo não virou show. Então com o coletivo, uma das propostas do coletivo, que sempre foi... E a gente, em 2026, vai tentar fazer 100% da cidade, pessoas pertencentes ou não do coletivo, é catalogar todo mundo. Então, todo mundo aqui vai ter um material de audiovisual. Porque assim, irmão, a parte prática, aí eu volto lá atrás. Lembra, né, do Elias, que, pô, toca muito ruim. O Elias poderia ter falado, cara, tá errado, eu vou te ensinar pra você tocar aqui, pra que é desse jeito. É entender que, irmão, a gente precisa estar de mão dada. Gostando ou não, acho que é muito fácil falar tá de mão dada e a gente sabe que a vida vai ensinando a gente talvez às vezes afastar de muitas pessoas e tal, mas enquanto movimento a gente precisa estar de mão dada. Então o coletivo, a ideia do coletivo é catalogar todo mundo, cara, esse aqui toca cavaquinho, vamos tocar cavaquinho em todos os discos, esse toca violão, vamos tocar no disco desse cara do cavaquinho também. Esse aqui, quem são os melhores cantores? Esse aqui vamos fazer o coro no disco de tal, então esse aqui vamos gravar a percussão nesse aqui e a gente vai catalogar agora em 2026 todo mundo. Dar uma assessoria, porque a gente tem essa dificuldade dentro do que a gente, né, dos nossos movimentos aí, né? A questão de... Uma coisa, cara, que a galera nem sabe, grande parte dos artistas tem dificuldade de elaborar seu próprio portfólio. Isso. Não é, cara? Que a gente sempre fala, pô... Por isso que... Desculpa cortar, irmão. Imagina, por isso irmão. que a ideia do coletivo virar um instituto é trabalhar a formação. Acho que a formação ela vem antes de tudo isso que eu citei, né? Do tocar, do dia. Então a gente quer fazer com que as pessoas entendam que a dificuldade que a gente tem com o poder público, que eu busco esse lugar por direito de ajudar a gente a construir as nossas atividades, ela não é o único caminho. Tá? Então a gente tem fomentos culturais aí de editais acontecendo todo ano e a nossa galera, principalmente do samba, não está próximo para ocupar esses lugares, porque volta àquele lugar. Quem nos formou não falou disso aqui. Sim, sim. Então eu vejo as outras pessoas que não falaram diretamente com a gente, tá em outros nichos, fazendo, a galera do teatro, da fotografia, a galera do audiovisual, de documentário, a vida inteira participando de editais, e a galera da música, principalmente do samba. Eu vejo aqui na cidade 4 empresas
participando, aí quatro artistas. E aí, de uma legião de tantos que tem, né, cara? E aí, a gente vai trabalhar, fazer esse trabalho de formação. Então, a gente quer, cara, pô, vem aqui, escrever o edital, assim que você faz o objetivo, assim que você faz a justificativa, assim que você monta uma planilha orçamentária. Pô, a sua ótica de fala não é o tocar, é por que você toca, por que você quer ocupar esses lugares. Então, a gente vai fazer esse trabalho de formação dentro do coletivo. Isso fortalece todo o movimento, né, cara? Todo o movimento. Sim, né? sim. Porque mostra primeiro... E as pessoas compreenderem que o profissionalismo não é só receber o cachê, né, cara? Tem essa. Que as pessoas precisam entender que tá além disso. É super importante que o cachê não seja cerveja, churrasco, porque tem... Aquela questão, você trabalha do quê? Eu sou músico. Não, mas do que você realmente trabalha. Parar com essa história, né, cara? Entender que o músico, que é um artista, é um profissional e ele tem que ser respeitado como tal, né, cara? Inclusive tem uma música que fala desse tema aí, meu irmão. Opa, manda pra nós. Faz parte da programação da 105 FM. Oxi, Dar um salve aí pro meu alô, Fábio Rogério, meu irmãozão. Tamo junto, viu? Já falei que chego na madruga e o culpado é o cavaco. Mas meu vizinho sempre me pergunta, e aí? Tu trabalha com quê? Eu sou músico, pô. Depois dá no chaveco. E a pretinha me olhando de lado perguntou: tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Eu sei que tu vai pro pagode, é músico, mas tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Eu sei que tu vai pro pagode, é músico, mas tu trabalha com quê? Acordo bem cedo, afino o cavaco, dou play no CD. Quebrando a cabeça com a partitura, estudo e dedico querendo vencer. Os calos nos dedos já são companheiros e meu dia a dia não é brincadeira. Ainda escuto a minha vizinha fazendo fofoca querendo saber: tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Eu sei que tu vai pro pagode, é músico, mas tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Eu sei que tu vai pro pagode, é músico, mas tu trabalha com quê? Por mais que eu fale, ninguém valoriza a minha profissão. A mãe da loirinha mais linda da rua nem me conhece, já disse que não. Me julga vagabundo, também sem futuro, que sou pé rapaz, não paga pra ver. Até o pai dela que curte meu samba veio me perguntar: tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Eu sei que tu vai pro pagode, é músico, mas tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Eu sei que tu vai pro pagode. Ainda piora, hein, meu irmão? Ainda piora. Tem como? E pra piorar, minha mãe não acredita que eu tenho talento. Alô, dona Fátima. Toda vez que eu ensaio, ela diz que tormento. Uma agência de emprego manda procurar. E chorando me diz: meu filho, acorda. Larga esse cavaco, tenta me entender. Quando as amigas me perguntarem o que eu falo: tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Eu sei que tu vai pro pagode, é músico, mas tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Eu sei que tu vai pro pagode, é músico, mas liga lá na 105 perto, tu trabalha com quê? E aproveitando pra deixar um salve pra toda a minha família: alô Luísa, alô Igor, Flávio Vitor, Rebeca, Isaac, alô Theo, alô Ana Fátima. Tu trabalha com quê? Tu trabalha com quê? Eu sei que tu vai pro pagode, é músico, mas tu trabalha com quê? Eu sou músico, pô! É isso aí, irmão. É isso aí. Irmãozão, a gente chegou naquele momento que a gente... Poxa, cara, por mim mais 2 horas de ideia aqui. Tem um montão de coisa. Mas, não, e tem um monte de coisa ainda. Já fica aí, Brunão. Já marca aí. Agenda aberta. Flavinho Batucada falou. Vem aqui novamente, por favor, cara. Pra gente poder trazer mais. Até porque tem muita novidade pro ano que vem. Irmãozão, obrigado de coração imenso, cara. Muito feliz, muito feliz. Saí de casa hoje. Depois eu vou pra falar com a minha esposa para falar o quanto eu saí sorrindo. Falar, cara, a gente vai conseguir fazer um bate-papo com um cara que eu gosto muito e fico muito feliz em ver aí as suas vitórias, suas conquistas, porque eu me sinto vitorioso através delas, tá ligado, irmão? Ah, mesmo, sei disso. Então, né, mano, não é de agora, né? Como família, a gente, né, tem altos e baixos e tal, mas o amor, o respeito e o carinho continuam sempre o mesmo. Sim, claro. Dona Fátima,
Beijo no coração, saudades da senhora também. Ela tá lá em Pernambuco? Tá aqui? Tá aqui, tá comigo. Poxa, Tá comigo. qualquer dia marcar pra dar um pulinho lá, pra dar um abraço. Não, vamos cara? sim, Sabe o irmão, quanto eu vamos gosto sim. dela. Irmãozão, antes de você mandar os seus agradecimentos, aqui do Afrocultural AIA, das meninas, elas Massa. deixaram pra gente presenciar os nossos convidados. Sinta-se Maravilha. presenteado. As meninas têm um projeto incrível. Maravilhoso. Axé, irmãs. Recentemente fizeram um projeto aí, eu acho que foi no Sesc, que foi muito bacana. Sim, As meninas sim, são, sim. mano, linha de frente. Sim. E eu sei que elas vão longe, cara. Eu Vou gosto usar com muito, todo tenho carinho, orgulho. todo respeito, hein? Muita axé, irmãos. É isso. E aqui é de um amigo meu de infância, cara, que é o Arthur de Toledo Santos. Um beijo pro Arthur, pro Gutão, o irmão dele, o Augusto. E que é um cara que também superou suas adversidades. E um momento legal foi colocar, através de poesias, um momento que ele estava passando. Então eu reforço isso porque a gente não pode desistir. Se fosse fácil, literalmente não seria para nós, né, cara? A gente só podia ser um pouco mais leve, lógico, né? Mas a vida é feita de desafios, irmãos. E a gente não pode retroceder, né? Nós somos herdeiros de guerreiros e guerreiras. O sistema nunca nos favoreceu e vai demorar um pouquinho para que isso aconteça, mas a gente, através da resiliência, através da nossa força de vontade e do amor próprio e do amor coletivo, a gente está superando isso, irmão. Maravilha, meu irmão. Queria agradecer também, mais uma vez, o convite a toda a equipe, agradecer você. Sabe que eu estou muito feliz de estar aqui, de ver esse espaço aqui sendo ocupado por pessoas tão importantes, e estar aqui junto também é muito massa. Sabe o quanto eu torço por tua felicidade, teu sucesso, tô ligado, irmão. da tua família, que é a minha família também. Agradecer mais uma vez às meninas pelo presente. Eu tenho um respeito enorme pelo projeto de vocês. Enquanto coletivo, eu vejo o quanto vocês se mobilizam para estarem juntos, fazendo atividades incríveis com as nossas pautas. E eu me sinto muito representado a cada atividade. Agradecer também o presente do Arthur. Meu irmão, sucesso. Que Deus abençoe, que seja um livro aí de muito sucesso. E também, eu falei, né, meu irmão, dos nãos que eu tomei. A vida ela tem me presenteado com coisas incríveis. Então, fiz questão de falar para que a gente entendesse que quando eu chegasse a esse momento de falar algumas ocupações que eu tive enquanto artistas, aqueles não me impulsionaram, mas eles não me fizeram desistir. Em 2012 eu tive a música mais tocada do Brasil. A gente deixou para um segundo momento falar mais do Flavinho, mas assim, eu te falei do meu irmão quanto compositor, né, que escrevi, então eu comecei a compor. E diferente do meu irmão, eu tive uma meta de vida que era ter uma música em cada estado. Então, com a chegada da internet, eu comecei a fazer network com todo mundo. Então, a principal banda lá de Porto Alegre é fulano. Então, caçava, sou compositor, tal. Gabaritei Porto Alegre. BH é fulano. E aí, tal, Belo Horizonte. Quem é? É fulano, tal. Então, na minha trajetória enquanto compositor, eu queria ter uma música em cada estado. E aí consegui realizar esse feito. Então, em qualquer lugar do país que eu chegar, eu tenho um artista, e um dos principais artistas gravaram minha música, e a música tocou nas rádios e nas rodas de samba. E dentro dessa trajetória eu tive, enquanto compositor, eu tive a felicidade de 2012 ser gravado pelo Grupo Pichote, que é um grupo que ainda resiste aí, ocupa os lugares incríveis aí. E para minha felicidade eu tive essa música sendo tocada e virou a música Foi a mais tocada no ano, né? Foi uma das músicas mais tocadas no ano, que tocou ali uns 6 meses, ela ficou em primeiro, né? Em todos os segmentos. E para quem quiser assistir aí a música Caô Caô, e gravado pelo Grupo Pichote. E assim, o que fez eu ocupar esse lugar foi aquele não lá atrás. Enquanto músico, Flavinho, não artista, Flavinho músico de apoio, eu tive a felicidade de trabalhar com alguns artistas, e bem recentemente trabalhei muitos anos com o artista Dudu Nobre. Então eu sou sambista lá do Nordeste, por muitos desacreditados, e de repente eu estava ocupando lugares massas assim com esse cara que é um mestrão, uma referência para mim, enquanto músico, antes de conhecer, e quando vim trabalhar, eu vi o coração que é um cara fantástico, ensinou a gente pra caramba e ainda ensina, né? Então, tive essa felicidade. Enquanto artistas, eu tenho ocupado lugares incríveis, eventos incríveis. Me preparo agora para gravar um audiovisual, agora no final de novembro. Já gravei um trabalho em homenagem ao Grupo Fundo de Quintal e Grupo Raça, chamado Referência. Tive a felicidade de estar lá. Tava lá. E aquele trabalho eu tenho orgulho de falar, porque assim, falar de Fundo de Quintal e Grupo Raça, esses dois expoentes,
ousado, mas ao mesmo tempo me deixou muito feliz porque eu comecei a receber mensagem, assim, os meus ídolos viraram amigos. Então hoje eu converso com os meus irmãos aí do Grupo Raça, inclusive no final do ano agora a gente tá para trazer eles para cá. Maravilha. E assim, para minha alegria, aquele trabalho que eu tinha um pouco mesmo confiante com o que estava fazendo, aí de um receio de como a galera ia receber. Depois meu WhatsApp começou a tocar e eu recebendo mensagem de cada integrante do Grupo Raça agradecendo por ter feito aquilo ali. E aí, de repente, eu recebi mensagem da galera do fundo de quintal agradecendo por ter feito aquilo ali. Então, quando eu olho para trás para aquele moleque lá dos 12 anos, para aquele Bernel que falou que era ruim, para aquele Elias que falou que não prestava, para as portas que se fecharam, é dizer para você que você acredite no seu sonho, que tudo que você quer, você pode, só que eu preciso falar, não cai do céu, você precisa se preparar. Se tem tempo, no lugar de estar no celular, pô, faz um curso, busca formação e ocupa esse lugar e ocupa os lugares que é seu. Então, faz suas metas, busca o que você quer, se prepara. Acho que o Melco falou aqui do quanto foi importante estar preparado enquanto academia para um determinado momento que eu estava sendo tirado. E eu espero que você também ocupe seus lugares e a gente possa vibrar com suas conquistas aí também. É isso, então irmão. É isso, meu irmão. Transformar a negação em um preto em ação, né, irmão? Acho que antes de ir embora, irmão, vou deixar só o último som aqui. Por favor. Esse som aqui eu acho que resume tudo que eu comentei agora e a gente falando no nosso bate-papo. É uma música que eu fiz com meu compadre Arlindo Júnior. Com o Jorge, a música Tu Trabalha Com Que, ela vem muito louca porque a gente tava fazendo outro som, escrevendo outra música e tem uma hora que travou. E aí o Jorge, putz, cara... A gente quebrando a cabeça e a galera vem perguntar tu trabalha com quem? Pô, a gente tá aqui quase 2 horas tentando fazer só um refrão, cara. E aí, do nada, eu comecei a fazer outra música e rabiscando com ele, tá? A gente acabou fazendo as 2 músicas. E com o Arlindo, a gente é parceiro de muitos sambas. E aí, com o Arlindo, a gente tava... O Arlindo também é pernambucano e tá morando em Carapicuíba, né? E aí a gente tem muito essa conversa do quanto a gente toma porrada por ser pernambucano. Sim. De falar assim, pô, teu samba é muito massa, você não pode ser de Recife, velho. Caramba, mano. Pra caramba, inúmeras vezes. Pô, você não é de Recife. Não, mas não pode. Pô, você é compositor pra caramba, pô, você é de qual lugar do Rio? Caraca. Então, a gente já ouviu muitas vezes. E assim, a gente, quanto pernambucano, enquanto aí... O lance do bairrismo, enquanto tá morando no interior, enquanto não tá puxando o saco de um monte de gente, sabe que as porradas ela vem maior. E conversando com a Arlindo, a gente falou, pô, nunca tá fácil, né, meu irmão? E aí a gente começou a querer fazer um samba. E aí eu falei, Arlindo, pô, sei que fala de nós, mas eu preciso escrever samba pra falar da minha trajetória. E o nome dessa música chama Nunca Foi Fácil. Nunca foi fácil, nunca será. Tenha fé que Deus existe. Sei que alguém vai te testar, Lobernel. Mas com Deus tu sobrevive, muitos vão de duvidar, com desdém desmerecer, mas insista até cansar, só vence quem merecer. Lembra daquele moleque, sempre estranhava, sou eu, que largou sua família em busca da vitória e venceu. Hoje cheio de orgulho grito, eu sou vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Lembro que a porta fechava sempre que eu tentava abrir. Nem tudo que reluz é ouro, aprendi na porrada, mas eu aprendi. Os amigos de verdade não se for, estão aqui. Hoje é só alegria, só alegria, só alegria. Hoje tudo faz sentido. Quem tá fechado comigo torceu muito pra ver esse dia. Hoje é só alegria, só alegria, só alegria. Hoje tudo faz sentido. Quem tá fechado comigo torceu muito pra ver esse dia. Lembra daquele moleque que sempre sonhava, sou eu, que largou sua família em busca da vitória e venceu. Hoje cheio de orgulho grito, eu sou vencedor. Vencedor, 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 vencedor. Lembro que a porta fechava sempre que eu tentava abrir. Nem tudo que reluz é ouro, aprendi na porrada, mas eu aprendi. Os amigos de verdade não se foram, estão aqui. Hoje é só alegria, só alegria,
só alegria. Hoje tudo faz sentido. Quem tá fechado comigo torceu muito pra ver esse dia. Nunca foi fácil, nunca será. Tenha fé que Deus existe. Sei que alguém vai te testar, eu sei. Mas com Deus tu sobrevive. Muitos hão de duvidar, com 10 nem desmerecer. Mas insista até cansar. Só vence quem merecer. Fantástico, irmão. Parabéns. Esse, pô, fechamos com chave de ouro, chave de ébano, né, cara? Ô, meu irmão. E realmente relata toda a sua caminhada, irmãozão. Falou, meu irmão. Tamo junto Valeu, sempre. tamo Obrigado por junto. tudo. Sucesso sempre. Pra nós, meu irmão. Beijo Obrigado no mais uma vez pelo coração. convite. Valeu, gente. Tamo Até a junto. próxima, hein? Família, pode mesmo? Tamo junto. Vai lá, compartilha, sininho lá, manda um salve pra gente e vamos fazer esse programa crescer cada vez mais. E se inscreve no canal, hein, galera? É isso aí. Não custa nada, é só um clique. Vai lá. Beijo no coração, tamo junto. É, gente. É nóis. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo. Foco, força e fé, vivam e vivendo. Pode mesmo, pode mesmo. Aqui é nós por nós, na paz ou no veneno. Pode mesmo, pode mesmo. Ideia de 1000 graus, no sol ou no sereno. Pode mesmo, pode mesmo. O que tá na voz, sistema tá tremendo. Pode mesmo, pode mesmo.